Quem é o maior técnico do Palmeiras, da história do Palmeiras, na sua opinião? O Mauro Betting foi no Charla Podcast e falou sobre isso, né? O maior da história do Palmeiras. O Palmeiras que hoje tem Abel Ferreira. Para muitos é o maior, inclusive pro próprio Felipão. Para muitos o Felipão tem alguns que falam do Luxemburgo, tem alguns que falam do Oswaldo Brandão. Ao meu ver, eu vou dar minha opinião depois do vídeo aí, vamos ver o que o Mauro Betting fala, né? O Mauro Betting que foi lá no Charla fala sobre isso. Vamos ver o que ele fala aí e formar. Eu já tenho minha opinião formada, mas vai que eu mude, né? Enfim, comenta aí o que você acha já, beleza? Já se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante. O link aí da entrevista completa do Mauro Betting no Charla Podcast tá na descrição, beleza? Vamos dar uma olhada no vídeo aí, depois a gente comenta em cima do assunto. Bora! Já passou por tudo em relação ao Palmeiras. O Botafogo também não dá nem pra falar agora. Deixa quieto que é muito recente, isso eu ainda não vou entender. Tá? Aí é foda. Nem eu. Não, Seguinte. Agora, Mauro, em relação a Abel Ferreira, incontestavelmente o maior técnico da história do Palmeiras, cara, ou não? Você sabe que eu tenho um apreço, um respeito, até por ele usar muita frase do meu pai e tal. E hoje, lamentavelmente, no Palmeiras, no mundo do futebol, você tem menos contato com comissão técnica e com treino. Sem querer, mas já jogando um pouco de confete, bastante cabotinho da minha parte, eu era um dos únicos caras como comentaristas que iam em treinos. Não ia todos, mas eu ia. Tanto é que eu aprendi muito de futebol com mestres, como Tele Santana, como Vanderlei Luxemburgo. Pô, que maneiro, cara. De observar. E como o pessoal me via lá, falava, porra, o pessoal tava me soltando. Às vezes eu ia na sala dos caras, falar, conversar. E até hoje tem um relacionamento muito legal com muitos deles por causa disso. E hoje a gente não consegue. Então eu só tive 2 vezes com o Abel, de conversar. E a última eu tava como Tietchan, eu tava com meus filhos, tava tirando foto, como eu falei, e num churrasco às 5h30 da manhã na academia do Palmeiras, depois da conquista do Brasileiro de 23. Mas assim, até esse dia, eu falava, e era excomungado, inclusive em casa. Aliás, em casa tem um quadro lá. Nesta casa não se fala mal de São Marcos, de Filipão, e com a ajuda da Manuela, minha filha, e do Gabriel, meu filho, tem um post-it lá, e do Abel. Em casa eu não falo mal do Abel, mas aqui eu acho que ele exagera em reclamação, ele se perde algumas vezes, mas ok, ponto. Mas eu dizia, até a final de Palmeiras ser bicampeão brasileiro agora, pra mim ele tava na 4ª posição como treinador. De um clube que tem Vanderlei Luxemburgo, pra mim primeiro, Filipão aqui no empate ultra técnico e super técnico, Oswaldo Brandão, não só pela segunda academia, mas pelo supercampeonato de 59, a defesa que ninguém passa lá de Paulista de 47, que eu não vi. Pesa que ninguém passa. Vem daí, do Paulista de 47. Então assim... Mas depois dessa conquista, do jeito como foi, pra mim o Abel passa o Brandão, passa o Filipão e pra mim chega no empate ultra técnico com o Luxemburgo. Pô, mas por que o professor? Por que o Luxemburgo? Eu ia perguntar alguns detalhes. Aproveitamento de pontos, o Vanderlei ainda tem mais aproveitamento de pontos do que o Abel. Porra, mas as vias lácteas montadas pela Parmalat que ele pegou. Sim, pegou. Mas vem cá, quando ele chega ao Palmeiras em 93, o Luxemburgo, ele chega no 16 de abril de 93, assina um contrato às 2h30 da tarde, e à noite vai jogar com o time treinado pelo treinador do Sub-20 interino Raul Pratalho para ganhar do Vitória por 1-0, gol do Maurílio, e seguir na Copa do Brasil quando seria depois eliminado pelo Grêmio. Mas ok. Mas ele chega 16 de abril de 93 e é campeão 12 de junho de 93. Em menos de 2 meses, ele consegue tirar um Palmeiras de 16 anos de filho contra o maior rival. E não só isso. Mais do que o Botafogo de 89, do que o Santos de 2002, do que o Corinthians de 77. Em 93 e 94, o Palmeiras do Luxemburgo consegue 5 títulos em 18 meses. Um Rio-São Paulo com um time misto, ganha o Brasileiro de 93, ganha o Bi-Paulista de 94 e o Bi-Brasileiro. Montando um time que inclusive tinha jogadores de seleção, tetracampeões como Mazinho e Zinho, podia ter outros como Antônio Carlos, como Roberto Carlos, como Clebão, como Ivaí, Edmundo, o Rivaldo que chega depois da Copa de 94, enfim. Timaços, mas também por conta dele, potencializados. Aí ele vai pro Flamengo, não dá certo com o Romário, tal, cai fora, sai, assume o Paraná, e do Paraná vem pro Palmeiras em novembro de 95. Traz antes da hora o que era inusitado, 2 cracassos, sobretudo Djalminha e um mega artilheiro como Luizão, e monta um time espetacular em 96. Aquele time de 96 dos 102 gols em 30 jogos. Isso aí. 27 vitórias, 2 empates e uma derrota no Paulista pro Guarani em Campinas. O time que cancelou as finais, inclusive com um 6-0 contra o Santos, então vice-campeão brasileiro, na Vila Belmiro. É o mesmo time que numa sequência de 21 jogos em 96 ganha 12 deles por goleada. 2 dessas goleadas são 2 8-0, um contra o Sergipe na Copa do Brasil em Aracaju, outro com Botafogo e Ribeirão Preto pelo Paulista, mete o 6-0 no Santos do Giovani na Vila Belmiro e entabula 21 vitórias em 12 jogos.
perde a Copa do Brasil, sim, para um grande Cruzeiro, numa infelicidade, mas perde, né? E ganha um Paulista com a melhor campanha da história do profissionalismo desde os anos 30. Aí depois o que ele fez mais? Em 2002 ele faz um time semifinalista do Rio São Paulo e eliminado por causa de cartões amarelos. É verdade. E aliás, nunca se esqueçam, Lúcio Flávio, que está na moda, hoje é mais. O Palmeiras foi eliminado no Rio São Paulo pelo regulamento absurdo que valia mais os cartões amarelos na semifinal do que na campanha inteira a pontuação. E dos 6 cartões amarelos que o Palmeiras recebeu, 4 cavados pelo Lúcio Flávio. Aí. Então o Lúcio Flávio... Que esteve aqui. Que imagino. E talvez não mereça ser tão espiado pela torcida do Botafogo, é uma outra história. Mas enfim. Aí em 2002 ele sai na primeira rodada do Brasileiro, o Palmeiras vai cair e tal, parte disso, mas você não pode falar que o maior culpado é ele. Volta em 2008 num time que estava mal, chegou a ser 15º do Paulista e faz o time campeão. Pois volta em 2020... O Valdívia, né? Exatamente. Que era bom, mas não estava bem no campeonato. Ele aposta na volta do São Marcos, dá tudo certo. Aí ele volta em 2020, demora para engrenar, tem a pandemia, mas quando volta ele é campeão paulista contra o Corinthians nos pênaltis. Tá mal no Brasileiro, perde pro Coritiba, derrubado. O Palmeiras vai atrás do Ramírez, não dá certo. Pensa no Reis, é a 5ª ou 6ª opção, tal de Abel Ferreira. É um homem. Tá lá no PAOK da Grécia. Inter, né? Do Inter, que era o cara que eu queria, do Del Valle. Ainda teve também o São Paulo, interesse. Teve. O São Paulo já tinha sido antes. Que ele recusa. Aí veio o Luxemburgo, ele recusa, não quero, tal, não sei o que lá. E assim, aí veio o Abel Ferreira, eu falei, porque aquele cara que ganhou do Abel, que é o Abel ex-Braga, né? O Jesus. Lembra do Jorge Jesus na Copa. Porra, legal, vamos ver. Aí eu falei com o cara do Palmeiras que havia falado, né? Falou, cara, é impressionante que o cara sabe do Palmeiras e como ele é vibrante, como ele vai. Tá, beleza, vamos lá. Eu não falei muita coisa, não falei nem sim nem não, né? E agora, evidentemente, até deste longo arrazoado, hoje, pra mim, ele está ainda atrás do Luxemburgo. Agora, de uma primeira passagem, porque eu contei aqui várias do Luxemburgo, tem várias do Filipão e do Brandão. Numa só passagem é maior. E pra quem disser que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu tô assinando embaixo. Até porque o Canta Beto. Gente, idolatria é uma coisa absolutamente pessoal, particular, e é coração de mãe de torcedor. Você pode ter vários fãs, quer dizer, pode ter vários ídolos. E tá valendo, cara. Um Ezequiel do Corinthians, um Merica do Flamengo, porra. O Ronaldo Angelique é um ótimo zagueiro, mas, pô, tecnicamente, é um Juan. Não, mas é um puta ídolo, foi fundamental em 2009. Então, assim, cara, agora... o Daverson, cara. Então... O Daverson pro Palmeiras, o que o Daverson entrou na torcida do Flamengo é normal. O Romarinho entrou na do Palmeiras, velho, faz parte. Agora, e é de cada um. Qual é, meu parceiro? Concordo com isso. Ídolo é muito pessoal mesmo, né, mano? Eu sempre falo isso aqui. Tem muita gente aí que... A galera mais nova com certeza vai ter o Abel como maior técnico. Eu tenho ele também, tá? Pra mim, o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Entendo aí todos os argumentos em relação ao Luxemburgo, porque eu acho que acho que a gente tem um negócio assim de maior e melhor, talvez tecnicamente, não hoje, mas lá atrás, nos anos 90, o Luxemburgo foi um cara muito revolucionário pro futebol, né? E talvez o Abel não seja esse cara revolucionário taticamente igual foi o Lucha, mas eu acho que ele é revolucionário na questão pessoal da parada. Vai se mudar muito, especialmente no Palmeiras, mas talvez em outros clubes, o jeito de lidar com o grupo também, por causa do Abel Ferreira. Então acho que cada um ao seu tempo. Eu tenho, na real, depois do Abel, eu tenho o Felipão, né? Mas também questão pessoal, né? Questão pessoal. Mas... Pra mim, o Abel é o maior do mundo. Maior do mundo. O dia ele vai ser também, mas ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas legal também. Os argumentos do Mauro aí sobre o Luxemburgo, toda a história do Luxemburgo foi fantástica mesmo. Acompanhei mais aí 2008, 2020, né? 2002 lembro pouco, graças a Deus. E lá pra trás eu não lembro, porque eu tenho 30 anos de idade, eu era uma criança ainda, mas tem muita gente que lembra. E realmente todo mundo que acompanhou fala muito bem. Beleza? Comenta o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.